Então vamos abrir a Bíblia comigo aí, por favor. 2 aos Coríntios 3. 2 aos Coríntios 3. Três a 7. Amém? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como será de maior glória o ministério do Espírito? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje exatamente desses ministros da nova aliança, da doutrina apostólica. Aliás, não é por acaso que o pastor Daniel tem tido a direção de colocar aqui na igreja o MDA. Você sabe o que Deus está levando a essa igreja? Num patamar maior de adoração, de visão e de entendimento. Porque MDA, o Ministério de Discipulado Apostólico. Sabe, irmãos, o que é a doutrina dos apóstolos? Jesus. Se você pegar a Bíblia inteira, toda ela, do Velho ao Novo Testamento, e apertar, vai sair Jesus. O Antigo Testamento, você vai ver a tipologia toda, falando de Jesus. Pega lá o tabernáculo, não é pastor Santos que tem ministrado sobre o tabernáculo. A tipologia, muito importante para você entender. Ok? Então, quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que tinha lá, que você ia ver, tinha lá a bacia de bronze, com os espelhos que o pessoal lavava. Depois tinha o altar de sacrifício. Aquele altar já apontava para Cristo. Depois você passava para dentro do santo lugar, não é? Depois tinha os pães da proposição, altar de incenso, e depois tinha o candelabro. Tudo tipo de Cristo, irmãos. Depois tinha o véu retorcido lá dentro, e depois você entrava lá dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, só o sumo sacerdote. E tinha o que lá? A Arca da Aliança, que era a aliança, simbolizava a presença de Deus. Apontava para quem? Ela era feita de quê? Madeira de acácia, carne incorruptível de Cristo, e também revestido de ouro, que apontava para a realeza de Cristo. Não vou falar disso aqui, que não é isso que eu quero falar. Amém? Deixa o pastor Santos depois, porque senão ele vai ministrar muita coisa aí. Amém, irmãos? Então o que acontece? Eu quero falar exatamente o entendimento que nós temos hoje do que é as duas, ou do que são as duas alianças. Primeiro, irmãos, quando Deus se revela de uma maneira progressiva. Deus não podia revelar de uma maneira total, porque talvez a gente não fosse entender. Então, progressivamente vai se revelando. Eu vou falar exatamente a partir da lei, não vou falar antes da lei, porque quando Deus dá a promessa lá em Gênesis 15 para Abraão, não vou falar daquilo, vou falar a partir da lei. O que Deus faz? Deus pega um homem chamado Moisés. Depois que Moisés havia fugido para o deserto, ficado 40 anos lá, Deus tira Moisés de lá, e chama Moisés e fala: Moisés, eu quero que você vá libertar meu povo. Aí Moisés sobe para o monte, vou falar já lá nas tábuas, já onde Moisés vai. Só que Deus falou assim: Moisés, seguinte, você vai delimitar isso aqui, ó, no monte. Nem animal nenhum pode subir aqui. Ninguém pode colocar o pé aqui que vai morrer. Só você. E a Bíblia fala, estou falando de Êxodo 19, 20, estou contando rápido aqui por causa do tempo. E lá aquele povo tremia de medo,
porque Deus falava no meio dos trovões, e tudo, e fumaça, e fogo, e tudo. E o povo tinha medo de Deus. E o povo estava ali, tremendo de medo. E Moisés subiu para o monte. E Moisés ficou lá envolto na glória 40 dias e 40 noites, sustentado pelo próprio Deus. E quando a Bíblia fala que Moisés desceu de lá, o rosto de Moisés brilhava. Só que Moisés percebeu uma coisa. Aquela glória que estava no rosto dele era desvanecente. Ela estava indo embora. O que Moisés fez? Colocou o véu. Lá em Êxodo 33, quando você vê, Moisés colocava uma tenda. E aquela tenda, o que ele ficava? Quando ele entrava na tenda, a fumaça vinha naquela tenda. Por quê? Porque ninguém pode ver a face de Deus. E naquela tenda, Deus falava com Moisés. E o povo ficava, cada um na porta da sua tenda, ali, adorando a Deus. Mas já de pulga na orelha. E Deus falava para Moisés e Moisés para o povo. Então dependia de um intermediário, que era Moisés. Ok, irmãos? Hoje Deus não fala mais através de uma tenda, porque Ele mora dentro de nós. O Espírito Santo mora aqui, ó, em você, meu irmão. Não tema. Muita gente hoje está colocando a tenda ainda e coloca o véu, porque eles pensam o seguinte: se eu obedecer esse ritual aqui, ó, Deus vai falar comigo, esperando aquela glória que era lá na antiguidade. Ah, se Deus fizesse isso comigo de novo. Ah, se Ele se manifestasse na minha vida, né, pastor Gustavo, através... se eu tivesse aquela tenda. Engano, irmãos. Hoje, você é a arca de Deus. Você carrega o Espírito de Deus dentro de você, meu irmão. Aonde você for, você sai daqui, você fala assim: meu Deus, meus irmãos estão tão falhos, mas esse Espírito Santo habita em mim. Habita. E Ele fez de vocês, cada um de vocês, ministros labaredas de fogo. Não é qualquer ministro. Então o que acontece? Moisés, quando desceu de lá, ele desceu com o rosto brilhando e depois foi desvanecendo a glória dele. Só que é o seguinte, irmãos, a lei, ela tinha 613 mandamentos. Guarde isso aí. Apenas 613. E quando Deus dá o decálogo para Moisés, Ele fala o seguinte: o primeiro mandamento, que depois ele é resumido em Deuteronômio. A palavra Deuteronômio quer dizer repetição das leis. Você vai ver lá. O primeiro mandamento, em Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração. E Levítico, lá no 19, fala o seguinte: e ao teu próximo como a ti mesmo. Parte B do versículo. Agora é o seguinte, irmãos, esses dois mandamentos aí. Deus sempre foi amor. Amarás o Senhor teu e ao próximo. Então era a maneira de Deus se revelar. E Deus se manifestou ali para uma aliança com Israel. Nós temos que saber discernir a aliança que Deus fez com Israel e depois a aliança que Deus fez lá no Calvário, que é com Israel, é com o gentio, é com todo mundo. Nós temos que entender isso. Porque senão nós vamos ficar batalhando em pregar simplesmente a velha aliança, misturando com o novo. E isso não flui. Porque a velha aliança, ela não tem o poder, e nunca teve, de vivificar ninguém. A glória da aliança antiga era a acusação. Você pecou, você está morto. A glória da nova aliança é promessa. Você tem uma promessa. Você está vivo. O Espírito que vivifica você está aqui. É esse Espírito Santo que nós vamos falar um pouco dele também. Então, o que acontece, irmãos? Quem é que aguenta guardar 613 mandamentos? Tem alguém aqui capaz disso? Hã? Eu vou te dar uma boa notícia aqui. Não sei se é boa ou ruim. Depende de quem ouve. Eu quero... Tem gente lá em cima para colocar para mim Êxodo 20 aqui na parede. Eu vou mostrar os negócios que o Espírito Santo me falou lá em casa, que é muito interessante.
Muito, mas muito mesmo. Eu vou entrar na lei. Irmãos, não dá tempo falar a graça. Para você falar, é direto. Não tem como ser numa ministração, você ter entendimento do que é a graça de Cristo. É uma revelação profunda do próprio Espírito de Deus, que Ele deu para os discípulos e Ele dá para a gente hoje também, tá? Mas coloque o Êxodo 20, por favor. O primeiro, a partir do... Vai lá. Por favor, querida. Tem como? Êxodo 20? Pois é, mas assim, a partir do 1, porque tem que aprender. Então falou Deus, a partir do 2 agora, vamos lá, pode passar. Eu sou o Senhor teu Deus, que pode passar. Por favor. Não terás, para aí, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Passa mais, por favor, querida. Não farás para ti imagem de escultura, o fogo nas tábuas. Segundo, terceiro, vamos lá. Pera, eu sou Deus zeloso, pode passar, por favor. Vamos lá, pode passar também. Não tomarás o seu santo nome em vão. Terceiro mandamento. O quarto, vamos para o quarto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos lá passando. Pode passar. Aí está falando do sábado ainda. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos lá. Não matarás. Tem antes também. Tem antes daí, viu, gente? Tem mais um mandamento que pulou aí, que é o quinto, tá? Honra teu pai e tua mãe, tá? Mas aí vem o sexto. Não matarás. E o sétimo? Vamos? Não adulterarás. E o oitavo? Não furtarás. E o nono? Não cobiçarás. Depois vai lá para o último lá. Não gerarás falta de testemunho. Tudo bem. 10, que são resumidos em 4. Que nós falamos quando repete as leis lá em Deuteronômio. Primeiro, grande mandamento, que todo judeu sabe de qual é sorteado. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo entendimento, toda a tua força. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Eu vou te falar que ninguém aqui cumpre nem o primeiro. Sabe o que Deus me falou, irmãos? Isso é para alívio nosso. Para ele não ficar tentando guardar isso aqui, ó. Tem gente que fica assim, mas eu vou guardar só o sábado. Então, se você guardar o sábado, você tem que guardar todos. Não vem com essa história, não. Ou você guarda um, ou então não guarda nenhum. Porque todos os mandamentos estão ali. Se você quebrar um, coloca para mim Tiago 2,10, para ver, querida. Tiago 2,10. Tiago, eu estou colocando para vocês prestarem atenção também ali, porque senão eu poderia ler aqui, mas ali está melhor. Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Entenderam agora? Se você parou num, o que é uma pessoa que defende o sábado, ele fala, eu tenho que guardar o sábado, porque o sábado, irmãos, é tipo de Cristo, é descanso. Mas você não precisa guardar só o sábado, não. Você tem que guardar todos em Cristo Jesus. Porque a lei, ela era exterior, a lei agora é interior. Vou te mostrar. O que Deus me falou? Primeiro mandamento ali, ó. Quando eu amo o meu irmão, eu quebro os 2 mandamentos resumidos já. Não ama a Deus, nem ama meu irmão. Quando prometemos e juramos alguma coisa, e não fazemos, quebramos o mandamento. Não tomarás o seu santo nome em vão. Quando não descansamos nas promessas de Deus, quebramos o sábado, que é Jesus. Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque no dia de sábado, os discípulos colhiam espigas. Ali é a sequência do texto. Então o que acontece, irmãos? Jesus, nosso sábado. Quarto, quando não cuidamos bem dos nossos pais, quebramos outro. Honrar pai e mãe. Quando falamos mal de alguém, quebramos outros. Não matarás. Mas peraí. Quer dizer que se eu falar do irmão eu estou matando? Tá. Porque muita gente assassina o irmão através da fofoca e das palavras. Outro. Quando casamos e separamos
Depois nos tornamos a casar, quebramos outro. Não adulterarás. É ou não é? Claro que é. Quando não utilizamos nosso tempo adequadamente, quebramos outro. Não roubarás. Será que a gente rouba nosso tempo algumas vezes? Quando entra trabalhando, que entra no banheiro para tomar um cafezinho e passa mais de 15 minutos lá dentro, não é roubar tempo do nosso patrão? Claro que é. Eu estou falando aquilo que você não consegue guardar, para você não insistir em guardar Êxodo 20, como é o pé da letra. Cuidado, porque senão você vai morrer. Quando olhamos para os bens de alguém e os desejamos, quebramos outro mandamento. Não cobiçarás. Sabe aquele carrão que passa perto da gente? Ah, se eu pudesse comprar. Desejou no coração, pastor, aí pecou. E sabe o que acontecia quando você pecava, meu irmão? Estava ferrado, morria. Presta atenção. Olha aqui. Quando olhamos para os bens, não cobiçarás. E o Tiago 2,10 fala que se a gente guardar tudo, então, o que acontece com a lei, irmãos? Nós fomos resgatados desta lei. Quando Deus, lá em Gálatas 4,4, fala o seguinte, ele fala: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse sob é de baixo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido debaixo da lei. Então Jesus veio debaixo da lei. Você vê que Jesus ainda tinha muitas coisas, que ele curava uma pessoa e falava, vá até o sacerdote. É o caso do leproso, né? Então, escuta bem. Agora vamos, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Hebreus capítulo 1. Ok? E tem também, vamos lá em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Eu estou correndo assim, mas eu espero que o Espírito Santo traduza tudo para vocês, irmãos. Que misericórdia, né? Aí não tem quem aguenta. Romanos 8, a partir do 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vou abrir na Bíblia Viva e vou ler para vocês aqui, porque essa Bíblia ela é muito esclarecedora. Vou ler aqui para vocês Romanos 8, a partir do 1. Romanos 8. Todo mundo achou? Glória a Deus. Não há nenhuma condenação, aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me do ciclo vicioso do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, para destruir o pecado lá na carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Que quanto mais você se esforça para cumprir a lei, porque quando as pessoas vêm, eles vão e oram, exoram, eles caem no chão de remorso. Deus! Eu cometi um pecado, Deus. Agora, estou morto. Se você não cometesse pecado nenhum, meu irmão, você já estava lá na glória com Cristo há muitos anos. Porque o único que veio aqui e não pecou foi Jesus Cristo. Só que a Bíblia não autoriza o Filho de Deus a andar por aí pecando. Não é carta branca para isso. Que a pessoa pensa que graça, agora eu estou relaxado. Já estou em Cristo mesmo, estou sentado com Ele. Meu irmão, a Bíblia fala que se você permanece na prática do pecado, você não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Olha que coisa terrível. Mas nós, como filhos de Deus, como nós devemos andar? Nós temos a mente de Cristo. Como Ele andou aqui na terra. Andamos de vitória em vitória, de bênção em bênção. Agora eu quero te mostrar algo também. Abre tua Bíblia em Gálatas capítulo... Estou entrando lá agora, viu gente? Gálatas capítulo... 4. Não, vamos ler o Gálatas 3 primeiro. Gálatas está em Novo Testamento, viu gente? 3, 19. Olha o que a Bíblia fala. Gálatas 3, 19.
Todo mundo achou? Se não achou, eu vou esperar. Vou a partir do 18, fala assim, ó. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, então é evidente que isso seria uma maneira diferente daquela pela qual Abraão caiu nas boas graças de Deus, pois ele simplesmente aceitou a promessa de Deus. Ora, pois, então, por que as leis foram dadas? Elas foram acrescentadas depois que a promessa foi dada, a fim de nos mostrar aos homens quanto eles são culpados de quebrar as leis de Deus. Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de Cristo. Por isso que fala, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Irmãos, o que é que eu falei para vocês? A lei, ela era exterior. Hoje ela está dentro de você, dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós vamos falar do ministério do Espírito Santo, que é o último que vivemos hoje. Mas Deus, o que é que Deus faz? Ele nos resgata debaixo dessa maldição. Por que maldição? Mas a lei é boa, pastor. A lei é santa. A lei é maravilhosa. E por que eu estava debaixo de maldição? Estou, se eu tentar guardá-la da maneira que está ali. A letra mata, mas o Espírito vivifica, não é isso? Por que eu vou morrer? Porque não há mais sacrifício, meu irmão. Não há mais sacrifício. Quando Deus instituiu o sacrifício, já era mostrando para o povo que eles iriam necessitar de alguém que salvasse literalmente a vida deles, que cobrisse ou retirasse o pecado deles para sempre. Quem fala inglês aqui, né, querida? Esposa do pastor Gustavo, e ele em inglês, forever. Fala comigo assim, forever. Não é assim também que dá aula de inglês aí, né? O nosso querido Gabriel. E irmãos, tem mais gente aqui que dá aula de inglês também, e português e tudo mais. Eu dou aula de misturada. Nem português direito eu sei, mas uma coisa eu faço. Eu falo dessa graça de Cristo. Aí o que acontece, irmãos? Para sempre. O que o sangue de animais fazia? Quando o cara pecava, a pessoa pecava, ele era culpado. A lei falava, você pecou. A força do pecado é a lei, fala em 1 Coríntios 15. Você pecou, Denise, você pecou. Aí você falava, pequei, e agora? Meu Deus do céu. Deuteronômio 27 e 28 fala, as bênçãos e as maldições. Se eu ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, eu guardar todas as coisas aqui, eu serei bendito no campo, eu serei bendito na cidade. Mas se eu não fizer isso, eu serei maldito, eu serei maldito. Era assim que o povo vivia, com medo. Quando quebrava o mandamento, sacrifício. Por isso que o tabernáculo, irmãos, que era a tenda móvel, era uma festa no átrio, muita matança de animais. E uma vez por ano, lá em Levítico 16, fala, no dia da expiação, que o sumo sacerdote, a lei é cheia de rituais, irmãos. Rituais que nós não precisamos mais fazer hoje. A gente fala muito de certas igrejas aí e tal, não vou citar nome aqui, mas nós somos um modelinho perfeito para a religiosidade. Tem muito crente cheio de religiosidade e ele acha que está... Porque o modelo da lei era colocar você num quadrado e falar, você tem que ser assim. Se não obedecer, a lei é merecimento, é decorrente da obediência. Se você não obedecer, pastor, ele está morto. A lei dizia, se obedecer, bom, se não obedecer, está morto. Sabe qual era o problema da lei? Sabe que o problema da lei? Éramos nós, o homem. A lei era perfeita, a lei era santa, mas nós, problemáticos. Por isso que o ser humano, meu irmão, não é lá grandes coisas, não pensa que tem aqui o santão, porque não existe mais na igreja o santão, o sacerdotão, que ele é que faz tudo. Por isso que essa igreja está pegando a visão apostólica, cada crente é um ministro. Você precisa entender que você é um ministro ou uma ministra. Não é para ajudar essa igreja. É para ajudar o reino de Deus a crescer. Levar mais almas para Cristo. E você vai comprar essa ideia. Porque Deus é que te chamou e te escolheu para isso. Não foi o homem que te chamou.
A ideia de discipulado não foi eu que implantei, nem pastor Daniel, nem nenhum pastor aqui, nem ninguém. Quem chamou e falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 28. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. É isso. Vocês são tão abençoados, irmãos. Tão. Você não precisa sair daqui hoje chorando pelos cantos. Ai, meu Deus, errei. Eu cometi um erro tão terrível lá no passado, Deus. E agora? Dia da ceia, meu Deus. Eu não posso ceiar porque eu xinguei a pessoa no trânsito, meu Deus. Eu briguei com a minha esposa. A esposa me xingou. E meu coração ficou irado. Não é assim, irmãos? Quem aqui não tem ira no coração? O dia que rabiscaram meu carro, irmãos, eu falei, Deus me segura. Se eu pego esse cara que rabiscou esse carro meu, eu vou voar na garganta dele. Depois que passou, eu falei, meu pai, olha o que eu pensei. Irmãos, isso é Adãozinho, a natureza caída que nós temos dentro de nós ainda. Não pensa que você vai livrar dele não, que não livra. Dentro de você hoje tem duas naturezas, a de Deus e a adâmica. Só que tem um detalhe, Jesus venceu o pecado por nós na cruz. Ele dá suporte para você vencer. Sabe por que você não está perdido? Por causa do sangue. 1 João 1,8 fala assim: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando-nos a nós mesmos. Somos mentirosos. Mas aí você fala, peraí, mas quer dizer que eu peco mesmo? Peco. E eu devo andar em pecado? Não. Romanos 6 fala, irmãos. Nós vamos andar em pecado como? Coloca Romanos 6, por favor, queridos, aqui. Por favor. Romanos capítulo 6. Eu gosto dessas meninas que elas são refiantes demais. Olha lá, já está saindo o negócio. Eita glória, aleluia. Aí eu estou também pegando o pé delas ali direto, né? Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Olha aí o 2, por favor. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabe por quê? Jesus venceu o pecado por nós. Nós temos hoje condições de olhar algo e não cair naquela armadilha. Eu vou falar por quê. Não justifica um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter a conduta que não é cristã. Jesus, quando andou aqui na terra, meu irmão, ele andou de uma maneira reta. Você pode até errar, e vai errar, mas você tem que reconhecer e voltar para a cruz. Falar, Deus, eu não posso continuar assim mais. Não confunda a graça de Deus com a graçazinha aqui. A graça, ela é infinitamente superior à lei, nas promessas e nas responsabilidades. A lei de Deus, irmãos, ela expressa todo o caráter de Deus. Nós não podemos falar do novo sem o velho, nem do velho sem o novo. Nós podemos pregar sobre o velho? Claro. Mas a antiga aliança, esquece. Você tentar cumprir. Fala assim, Deus, eu não consigo. E se você continuar a insistir em cumprir a lei, você está debaixo de maldição. Pastor do céu, mas então tem a sério assim? É. Abra a tua Bíblia comigo aí, por favor. Em Gálatas 4. Pode colocar, por favor, queridos, se vocês quiserem. Em Gálatas é 4, 21. Vou ler na minha Bíblia aqui que diz, ó. Fala assim. Escutem-me, vocês amigos que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Porque vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da mulher livre. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava. Mas o bebê da mulher livre só nasceu depois que Deus havia feito uma promessa especial de que ele viria. Ora, essa história é verdadeira. É uma ilustração das duas maneiras de Deus ajudar o povo
Um modo foi dar-lhes suas leis para que lhes obedecessem. Ele fez isso no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. Aliás, o Monte Sinai é chamado Monte Agá pelos árabes. E em minha ilustração, Agá, mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a cidade mãe dos judeus. O centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer aos mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são filhos escravos. O que está falando? Filhos escravos. Sabe por que os judeus perseguiam muito Jesus? Porque ele parecia que batia contra a lei de Deus, mas não era. Porque Jesus é a lei, ele é a lei. Nós não andamos mais segundo os costumes de Israel. É muito bonita a festa dos tabernáculos, é muito bonita a festa de Pentecostes, é muito bonito a festa da Páscoa, mas não cabe para crente hoje festejar. Para quê? Tudo ali era tipologia. A Bíblia fala em Hebreus que era a sombra daquilo que viria. A lei é sombra. Nós temos que começar a igreja a entender isso. Então o ministério dos apóstolos, qual que era? Guarde os 10 mandamentos, que você será salvo. Guarde Deuteronômio 28. Você será salvo. Olha, não era isso que o povo pensava? Em Cristo Jesus, irmãos, nós guardamos tudo isso e cumprimos, porque Ele já venceu por nós e nos abençoou. Deuteronômio 28 está dentro de nós hoje, pela fé. Tudo que você fizer será bendito, tanto no campo como na cidade, em qualquer lugar que você for. O Espírito Santo já está dentro de você para te abençoar. Sem esforço físico. A lei era merecimento, a graça é imerecimento. Irmãos, é muito difícil talvez entender isso. Parece uma coisa assim, mas não é. Porque nós estamos acostumados a viver como escravos. A mentalidade nossa, uma mentalidade escrava. Fala-se muito de metanoia aqui na igreja, não é? Teve até um congresso agora. Mas a verdadeira metanoia é quando você compreende que você não deve andar mais na lei e deve andar na graça de Cristo Jesus. Porque graça é favor imerecido. É dessa maneira que a gente tem que andar, irmãos. Não é na maneira daquela. Tem gente que fala, e Deus ouviu do céu e me abençoou. Irmãos, eu posso gritar. Mas Deus, além de ouvir do céu, Ele está dentro de você. Você está entendendo, meu irmão? Dentro. Não tem como você sair mais dele. Ele está em você. Então falei um pouco da lei. Vamos passar um pouco aqui. Eu nem vou ler o resto aqui de Gálatas, que vai falar da escravidão. Eu até vou ver aqui 3:10 aqui para os irmãos. Sim, e aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo de maldição de Deus, pois as escrituras dizem muito claramente: é maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar um só desses mandamentos da lei, que estão escritos na lei, no livro da lei de Deus. Por quê? Você tem que entender isso. Toda vez que com o seu esforço físico, você pensa assim, eu vou te falar quando você está na lei, quando você pensa assim, Deus, hoje eu fui muito bem no meu dia a dia. Cumpri os mandamentos que o Senhor mandou. Não briguei, não pensei em nada errado, fiz tudo certinho. Você pode ter certeza que você está com a mente escrava da lei. Porque na verdade, você sabe o que você merece, meu irmão? Nada. Sabe o que eu mereço? Nada. Nós merecemos a cruz. Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Não diretamente porque Adão é que é o nosso pai. Adão é o nosso representante. A Bíblia fala em Romanos 5,12 que assim por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão todos pecaram e em Cristo todos serão vivificados, todos aqueles que crerem. Então a questão do princípio. O que Deus fez conosco? Quando você confessa Jesus, Ele te pega, meu irmão, e coloca em Cristo. Já não é você mais. A aliança feita lá
no Velho Testamento, lá com Moisés, quem é que é o intermediário? Deus fala que quem promulgou as leis foram os anjos, entregava para Moisés e Moisés passava para o povo. Moisés era o intermediário. Moisés é um tipo de Cristo. A nova aliança teve intermediário? Não, foi feita diretamente o pai e o filho. Por que ela não pode ser quebrada? Porque não tem parte nenhuma minha. Se tivesse, ela seria quebrada agora. Porque nós não temos palavra. A gente quebra a aliança assim, ó. Então o seu merecimento, para com esse negócio de achar que o seu merecimento vale alguma coisa. Ah, mas eu sou bom, aquele lá não presta. Se você entender quem é você, ou eu entender quem eu não paro de julgar as pessoas. Eu paro de apontar o dedo para elas. Eu paro de achar que eu sou melhor que elas. Porque na verdade não somos nada melhor do que o outro. Amém, irmãos? Agora vamos passar para a parte que você vai ficar bastante feliz. Essa parte é meio durinha, né? Às vezes a gente pensa, então. Irmãos, abre a tua Bíblia comigo aí. Em João, Evangelho de João 3:23. Aliás, Evangelho de João não, primeira carta de João. Vamos lá. É bom a gente acostumar a ler um pouco da Bíblia. Ih, meu irmão, não vai dar tempo não, meu Deus do céu. Jesus, olhei o relógio ali. Cadê o pastor Daniel? Sumiu. Cadê o homem que eu já vou? Ah, está aí dentro? Então eu passar um pouquinho. Irmãos, se vocês quiserem que eu pare só na lei, eu paro. Porque ainda tem uma parte boa da graça aqui. Mas tudo bem. 1 João 3:23. Não, porque a gente quer correr para você, que amanhã eu sei que todo mundo trabalha aqui, né? 1 João 3:23. E é isso que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome do Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros. Aqui, irmãos, eu vou falar da graça. A graça é o favor. Essa graça, o mandamento de Deus, lá na antiga aliança, era amor. Quase ninguém sabe disso, mas era. Tanto que ele resumiu os dois: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. Deus sempre foi amor. Deus não vai mudar, porque Deus não muda. Mas lá era o concerto dele com Israel, com a nação de Israel. Aqui, nós vamos ver, irmãos, quando Deus envia Jesus Cristo, tem o concerto da graça. Só que quando Jesus nasce, ele vai pregar o quê? Arrependimento, perdão, misericórdia, graça, amor. O ministério de Jesus era curar aquelas pessoas que estavam passando dificuldade, era libertar o cativo. Irmãos, a Bíblia inteira, Jesus não despreza um único pecador. Nenhum. Todo pecador que aproximou de Jesus, você pode me desafiar, que eu vou provar para você que ele não desprezou ninguém, nem mandou ninguém sair fora dele. Isso é uma questão de interpretação. Todo mundo que chegou a Jesus Cristo, ele estendeu a mão. E tem casos que ele foi até também. João 4, por exemplo, ele foi na mulher samaritana. Foi lá e quando ele falou, ela falou, mas Senhor, o senhor está falando que não precisa adorar aqui? Ela falou, nem aqui nem em Jerusalém, que ela está falando do Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Nem aqui nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Você sai daqui, meu irmão, vai adorando a Deus, onde você for. Porque hoje você vive no Espírito de Deus. Você não precisa mais ir lá em Jerusalém para adorar. A gente, se quiser ir a Jerusalém, seria bom demais. Chega lá, conhecer os lugares lá. Alguns talvez não sejam tão verdadeiros, porque talvez não existam mais. Mas eles falam que é lá. Mas tudo bem. O turista vai acreditar mesmo? Mas tudo bem. O que acontece, irmãos? Mas a gente pode ir lá, quem quiser, faz a caravana. Vai lá para conhecer Monte das Oliveiras. Vai lá conhecer o túmulo de Jesus, que eu não sei se é lá mesmo. Parece que é, né? Mas tudo bem. Mas você vai chegar lá. Mas chegou lá. Gente, está vazio. Jesus ressuscitou. Vai lá conhecer. Amém? É isso que funciona. Mas vamos aqui, irmãos. Vamos continuar aqui. João 12. No 11 fala assim. Ele veio para os seus.
mas os seus não o receberam. O 12 fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no teu nome. O que acontece? Começa a falar dessa graça salvadora. Jesus veio cheio de graça e de verdade, e Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Talvez você esteja hoje aqui carregando um fardo ainda, com medo de Deus. Porque hoje em dia a teologia que é passada aí é o seguinte: Deus está punindo a humanidade, mandando catástrofes. Oh Deus, se Deus quisesse fazer isso, matava primeiro o Brasil. Se Deus quisesse acabar com um pecador, Ele acabava primeiro aquele carnaval que tem lá no Rio de Janeiro. Opa, não podia falar. Falei. Se Deus quisesse acabar com o homem, acabava comigo primeiro. Pior dos pecadores. Por que não acaba? Tem mais negócio dessas mensagens que fica passando aí. Oh, as torres gêmeas, é castigo de Deus. Oh, aconteceu tragédia em Mariana. Ah, castigo de Deus. Aquilo não é castigo de Deus, não, irmãos. Aquilo é falha humana. O tempo agora é de salvação. Precisamos entender isso, irmão. Nós não vai ficar achando que tudo Deus pune. É preciso a gente ter entendimento, tá, gente? Mas abra a Bíblia comigo aí, João. Eu quero pular aqui, que não vai dar tempo. 14, 26, rapidinho. João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Ainda vai ter um mover muito forte aqui. Eu não sei como é que nós vamos sair daqui não, mas vai ter. Porque Deus vai fazer. Não sou eu que vou fazer nada aqui, mas o Santo vai. Então, João 14, 26. Vamos lá, correndo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nós estamos agora num ministério chamado Ministério do Espírito Santo. Era da graça. É Ele que vai ensinar você todas as coisas. Você vai andar agora sempre tendo discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal, porque o Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. Eu não me dependo mais dos mandamentos para eu guardar alguma coisa, mas eu dependo do Espírito Santo. É Ele que vai me conduzir a todas as verdades. Abra uma Bíblia, por favor, aí coloca 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus parado para aqueles que o amam. Agora o 10, por favor. Se eu parasse aqui, ninguém entenderia. Porque Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. O mundo não conhece a Deus, mas nós conhecemos, porque o Espírito Santo que habita em nós perscruta todas as coisas e nos mostra todas as coisas e fala das verdades de Deus. O Espírito Santo é que alegra seu coração para você saber que você é filho de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo, vivificado pelo Espírito Santo, e é Ele que está em você para fazer você hoje entender todas as coisas. Você quer ver uma coisa, meu irmão? Pega uma pessoa e fala: vou matar esse caboclo, vou arrebentar ele. O mundo mata. A lei fala que se ele matar, ele vai preso, não é? Fala ou não fala? O mundo mata ou não mata? E nós, filhos de Deus, por que a gente não mata? Porque nós temos o Espírito Santo. Aí você amarra a pessoa e fala: vou orar aqui para ver se eu mato. Quando você ora, ó Deus, Deus fala: não, meu filho. Não mata ele não. Você é meu filho, você é minha filha. Não mata mais. Por que o Senhor não faz coisas erradas mais? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você anda hoje sempre com o Espírito Santo. Onde você andar, tira o peso do passado da sua vida. Arranca da sua vida todo o peso. Em nome de Jesus. Porque Ele é que vai dar e deu vitória para você. É Ele que faz isso. Não carregue culpa, porque o diabo ele vai colocar culpa em você. Ah, mas você errou no passado. Vai falar: pastor, mas você errou muito. Você vai falar com Satanás: diabo, eu errei muito,
mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavado, a alegria do Senhor é a nossa força. Ei, pastor Daniel, estamos passando aqui um pouquinho, mas é porque o Espírito Santo vai fazer algo grande aqui. Pastor Daniel, quando eu conheci ele, a Bíblia fala, irmãos, que Davi, quando conheceu Jonas, foi a mesma coisa. E nós é assim. Quando eu conheci o pastor Daniel e os irmãos aqui, a nossa alma se ligou de amor. Por isso, quando eu olho para vocês, irmãos, eu não vejo o rosto de vocês com a glória passageira. Eu vejo o corpo de vocês brilhando, porque o Espírito da verdade habita dentro de você. Problema todo mundo tem. Você não vai andar mais hoje como a porca dentro do lamaçal. Você vai andar hoje como filho de Deus, altaneiramente. Mas a doutrina, o MDA, que é Ministério de Discipulado Apostólico. Qual que é a doutrina dos apóstolos, pastor? A mensagem do Evangelho. Cada um aqui é um ministro. Hoje eu vou fazer um apelo aqui. Vou. Nós estamos terminando. Eu vou fazer um apelo aqui hoje. Mas é um apelo diferente. Você vai ver. Esse negócio vai pegar fogo. Porque você hoje vai pular de alegria. Mas é a alegria de saber que eu sou filho, eu sou filha. E eu vou fazer essa obra. E essa obra vai crescer. Porque Deus chamou você. E essa igreja vai lotar de gente, até gente lá fora. Vai ter que aumentar esse negócio aqui. Porque a visão é de Deus. Homem nenhum, irmão, pode fazer nada não. Quem faz é Deus. Ele é que dá o crescimento. Correr aqui, nós temos ainda esse mover aqui, rapidinho. Atos 2, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Lá no capítulo 20 de João, fala que os discípulos estavam presos, eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Medo de quê? Da morte. Todo mundo tem medo da morte. Porque havia uma perseguição. E a fala é que eles estavam trancados. E Jesus passou por entre as paredes e falou: paz seja convosco. Paz. Fale comigo assim: paz. Seja comigo. Vai ver o que Deus vai fazer com você, com essa paz dentro do seu coração. É o Deus que a gente serve. É o Deus da paz. Príncipe da paz. Isaías 9:6 fala: porque o menino nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro para a eternidade. Príncipe da paz. Príncipe da paz. É ele que está conosco. Mas ele disse o seguinte: Jesus falou assim com os discípulos: vai, espere em Jerusalém, até que receba a promessa do Pai. Soprou sobre eles. Receba o Espírito Santo. Só uma provazinha pequena. Mas vai ainda vir o Espírito Santo sobre vocês. Irmãos, lá em Atos 2, a Bíblia diz que quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles estavam reunidos. E o Espírito Santo veio. E todos começaram a falar em outras línguas. Aquele que falava inglês entendia outro falando francês, entendia outro falando português, e aquela coisa toda, e foi aquela bênção assim, e o povo se alegrava, e gente caía, e gente embebedava, e o povo falava: tá doido, porque, irmãos, tem gente que pensa que crente é doido. Pensa que crente é doido. Crente começa a orar em línguas, crente começa a glorificar a Deus, crente começa a falar: Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é tremendo. Todo mundo fala: é louco, pirou a cabeça. Aliás, Deus vai fazer uma loucura no nosso meio hoje. Porque quando a Bíblia fala lá que desceu o Espírito Santo como chama de fogo, língua de fogo, fogo representa a glória de Deus. Esse Espírito Santo veio, entrou no meio do povo. Aquele povo que estava com medo, aqueles discípulos que estavam com medo. Estou correndo aqui, irmão, senão era mais 2 horas para falar, mas não vou falar. Resisto aqui, vou terminar. Fala assim: e aqueles homens, eles saíram dali. Você vai ver logo lá no capítulo 3, versículo 14, o discurso de Pedro. Pedro já levantou de uma vez e já pregou, e mais de 3.000 pessoas se converteram. E aquele povo saiu ali já, todo mundo fortalecido.
Pode matar, mas eu não deixo falar desse nome. Esse nome tem poder. Por que que os judeus perseguiam os apóstolos? Porque eles não entravam na onda da lei, irmão, só por isso. Se eles falassem da lei de Moisés, para seguir o ritual da lei, eles não seriam perseguidos não. Porque Roma, ela estava presidindo ali, aquela Palestina toda ali, ó. Tanto que aquele povo que cobrava imposto lá, né, tipo Zaqueu e Mateus, eles eram cobradores de impostos para Roma, odiados do povo. Então, o povo lá já sabia dos rituais da lei. Aqueles caras lá, os sumos sacerdotes, todos eles com quipazinho na cabeça. Irmão, eu nunca vi uma pessoa mais crítica do que o religioso. Não fez como eu queria. Meu modelo é santo demais. Meu modelo é tão perfeito que esse povo aqui, eu já vi gente falar e começa a falar: vocês miseráveis pecadores vão parar no fogo do inferno. O cara já determina, mas quando ele faz assim, ele está mostrando também 3 dedinhos para ele, porque ele também é um miserável pecador também. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Você sabia que pecador não entra no reino de Deus, no céu? Sabia disso? Olha o Salmo primeiro para você ver. Prevalece não. Quem entra no reino de Deus é santo, é justo, é separado. Qual a oração que você deve fazer hoje a Deus? Senhor, eu estou aqui na terra. Ouve-me, ó do céu. Vem, faz esse milagre. Vem, Pai, faz um milagre em mim. Deus está falando: ô filho, você nunca teve tanta comunhão comigo, que eu estou dentro de você, meu filho. Eu estou dentro do seu coração, eu estou habitando dentro de você. Faça uma oração diferente. Pai, eu acredito no Senhor, que o Senhor está morando em mim, porque eu creio no Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou mais do que vencedor. Quando você vai empreender um negócio, não fica ali: mas será que vai dar certo? Será que não vai? Se você tem o Espírito Santo, ele vai fazer aquele negócio dar. Não, vai ou não vai? Porque tem gente que fala assim: vou ver se vai dar certo. 1, 2, 3 e puf, carimba a Bíblia. Aí cai lá, Judas enforcou-se o cara. Meu Deus, vou ter que me matar. Aí pega uma corda e mata. A Bíblia, irmão, não é um livro de sorteio, não. A Bíblia é um livro para ser lido. E nem um livrinho de alta ajuda também, não. A Bíblia é um livro que transforma a nossa vida. O nosso caráter. Ele transforma a sua vida. Brincadeira não. Eu olho assim, eu fico olhando aqui. Começa daqui os pastores aqui, né? Começa, vai andando, diáconos, os irmãos todos, música dali, os irmãos todos aqui, outros. Tanta gente aqui misturada. Mas cada um aqui tem um talento por Deus. Tem dons dados por Deus, que eles estão paralisados. Porque a Bíblia fala que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de Deus. Você já está embutido em Cristo. Você já foi justificado pelo sangue. O que você tem agora é que acreditar nisso. Sabe por que muitas vezes a pessoa fala: você é líder de célula? Não. Eu sou tão fraquinho, não conheço nada da Bíblia. Gente, a hora que o pastor Daniel fizer as lições, pastor, que passar para esse povo, fogo vai queimar aquelas letras assim, vai sair palavras vivas da sua boca. Toda lição vai transformar em vida para as pessoas, mas você tem que acreditar nelas. Então aqueles discípulos saíram dali pregando o evangelho, glorificando a Deus, e foram pregando e foram pregando. Irmãos, tem uma história que eu quero falar até rapidinho aqui. Tem na Bíblia falando de um rapazinho chamado Mefibosete. Quem já vou falar nele aqui? Todo mundo? Glória a Deus? Todo mundo conhece, né? Parentão lá de Saul, né? Filho de Jonas, não é isso? Parentão dele. Sabe o que significa o nome Mefibosete? Vergonha destruída. Tá ligando? Entra no ar para você ver. Esse cara aqui, Mefibosete, tipifica o pecador que não consegue andar com as suas pernas,
que não tinha nada para oferecer para o rei, mas que o rei chamou ele e colocou na sua mesa para comer. Da mesma maneira, nós, irmãos, todos aleijados, coxos, cheios de problemas, o rei nos pega e nos faz assentar com ele na mesa. O rei Jesus nos fez assentar com ele na mesa. Era para Mefibosete ter sido morto por causa daquela aliança lá dos gibeonistas que eles enganaram Josué. Mas Davi não deixou. Você sabia que Davi é um tipo de Cristo também, se você olhar a tipologia? Pode ter certeza disso. Uma coisa eu te falo, meu irmão. Você hoje não vê, mas você está assentado nas regiões celestiais. É em Cristo Jesus. Não tem que ficar duvidando. Acredite. Agora, decidir andar no pecado, nós decidimos andar ou não. Se nós temos o Espírito Santo, não podemos andar mais. Se você errar, corra para os pés de Jesus, meu irmão. Fala: Deus, eu não quero mais isso. Você vai errar, mas você sempre está. Você é perfeito em Cristo, mas está sendo aperfeiçoado. O que é isso? Pastor Aloysio, eu ouço muito ele falou o seguinte: uma criança quando nasce, ela não consegue andar, pastor, não consegue falar, pastor Daniel, consegue? Não consegue, mas ela vai andar, ela vai crescer. Assim somos nós. Quando acreditamos em Jesus, nós somos como crianças, mas aí nós vamos crescendo. Deus vai nos aperfeiçoando, tornando maduros, e nós chegamos à estatura do varão perfeito. O dia que a gente morrer, chegaremos lá. Mas enquanto estiver aqui, nós estamos sempre sendo trabalhados. Amém, irmãos? E eu quero agora, não vou continuar falando porque não dá tempo mesmo. Já passou bastante. Hoje, se ele viesse na lei aqui, eu já ia ser morto já de uma vez. Eu falei para você. Não é, pastor? Eu falei para você. Aliás, eu poderia colocar, eu vou sugerir para os irmãos aqui, a gente colocar umas regrinhas aqui na igreja. Vai ser benção demais. Primeira regrinha eu vou colocar ali, pastor Santo, começando. Pastor Santo, tu é obrigado a me amar, tá? Glória a Deus, pastor. Você, meu irmão, minha irmã, é obrigado a fazer tudo de bom para mim. Você é obrigado a me cumprimentar. Todo mundo aqui na igreja. Se você, miserável, passar por mim, principalmente o pastor, você está ferrado. Não me cumprimenta não, que você vai ver. Tem um irmãozinho na igreja que passou, eu não vi, irmão. Não sei como que eu não vi, porque eu geralmente vejo. Tem 2 olhos bons. Ele falou assim: pastor, não me cumprimentou hoje. Estou com raiva. Eu falei: gente, como é que eu vou dar conta? Olha o tanto de gente tem aqui, eu vou sair um por um. Eu vou ficar até de madrugada, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Entendeu, irmãos? Não conseguimos. Então, botar as regrinhas ali, e todo mundo que entrar, o dia que não fizer, lei nele, castigo nele. É assim que funciona. Hoje, não é assim, meu irmão. Você ama porque Deus te amou primeiro. Você não é obrigado a amar ninguém, mas você ama porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Eu quero agora que a igreja, por favor, fique